11h06. Bom dia para você, renovando a amizade aqui no programa Tá na Pauta, dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Hoje o programa vai pegar fogo. Já sei que vai pegar fogo. Já estou convidando todo mundo para participar. Vai ter uma turma. Preparem as mangueiras. Vai ter uma turma do A, vai ter uma turma do B. Enfim, a gente vai falar sobre serviços, né? E o fim de algumas atividades que eram relacionadas a uma espécie de valor agregado ao serviço, sabe? Você vai lá, por exemplo, no buffet de restaurantes e uma sobremesa estava dentro, né, do preço, estava incluso, como se fosse uma espécie de um agradinho, né, que se fazia, um plus, um diferencial do restaurante. Nem vou falar mais de sobremesa, que essa já está mais batida, que agora tem que pagar, né? A questão do cafezinho. Você ia lá, tomava um golinho de café, se não tivesse mais o café, você já ficava chateado porque tinha acabado na sua vez. Agora, às vezes, dependendo do estabelecimento, não tem nenhum cafezinho, não tem nenhum chazinho, né? Vão acabar com a cachaça também. A cachaçinha de antes. Ivanir Gasparim, Pablo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu confesso que depois que eu recebi a pauta, eu disse, meu Deus, quero só ver para onde nós vamos navegar hoje. Bom dia, Pablo, bom dia, Beverly. E o programa já começou, né, com o Gasparim, que já tá, que tá, né? Tô rindo porque agora eu me lembrei de um conhecido meu que ia nos velórios aí para tomar aquele cafezinho de graça também, então vamos devagar. Será que no velório então, também vamos fazer? Agora a gente sabe por que os velórios diminuíram de pessoas. Eu acho que é por Era causa do esse teu cafezinho. amigo aí que não vai Isso mais aí, agora entendeu? tomar Então, cafezinho, né? Mas falando em velório, cortaram essa questão da bolachinha, do café, tem sido restrito somente a parte mais nuclear, mais da família. Os íntimos, né? Os íntimos. Os íntimos. Isso aí. Mudou, o mundo mudou, isso é um fato, né? E tudo isso também, gente, tem a ver com não só essas coisas que a gente falou, que era uma demanda que a gente acostumou a ter, né? O empacotador lá, quando a gente vai fazer as nossas compras no mercado, a sacolinha que tem ou não tem. Claro que eu estou falando de coisas que por vezes são diferentes, porque elas têm um custo, e coisas que são de uma gentileza, né? Abrir a porta de um restaurante, sair com um guarda-chuva para buscar alguém que está chegando lá no cabeleireiro, no barbeiro. O campo do que não era nada que você tem que ter um custo. Ah, mas poderá que o Gasparim certamente vai me dizer, né? Mas tem o tempo da pessoa que está ali, alguém que fica à disposição. Sim, poderá que tenha também. Mas isso é um pouco mais fácil de administrar, porque você pode ter momentos que tenha, momentos que não tenha, está muito ocupado. A questão é que nós banalizamos e generalizamos tudo. Hoje não tem mais nada daqueles serviços que a gente estava acostumado, de uma forma geral, claro. Há alguns estabelecimentos que ainda mantêm, óbvio, mas de uma forma geral, a gente percebe que é o fim de uma era. Acho que dá para dizer isso, né, Gasparim e Pablo? É o fim de um jeito de se relacionar com produtos e serviços. Mas eu fico pensando, tá? Até porque eu estava comentando na antessala, né, do programa, a gente se prepara um pouco, né? Mas assim, ó, Devia ser gravado. quando eu fiz pós, pessoal que está nos ouvindo agora, principalmente as pessoas que nasceram no século passado, né? Mas lembra que chegou em Caxias do Sul, acho que o supermercado pouco preço, né? Que vendia a ideia que não teria serviço, inclusive nem a sacola. E quando eu falo em sacola, naquela época não era sacola de plástico, era de papel, né? Não teria empacotador, não teria nada. E naquele momento não deu certo. Mas tem os atacarejos, a mesma coisa. O atacarejo hoje, não tem isso, mas tudo bem. Mas naquele momento, talvez estavam muito à frente do seu tempo. Vamos lá, o buffet Aquilo nasceu também em Caxias do Sul há muitos anos atrás e não deu certo naquele momento. Por quê? Porque nasceu antes do tempo, entendeu? Não adianta você querer ser muito moderno às vezes ou muito ter iniciativa, porque às vezes a população ainda não está preparada para aquilo. Então, o que eu quero dizer é que
Hoje, mais do que nunca, a gente quer preço ou serviço, sabe? Então, porque tudo é custo, eu coloco nessa bandeja, né? Por exemplo, hoje, o desafio, e eu falo isso como sindicalista também, no sentido de negociação salarial, por exemplo, o supermercado, eles têm um dilema muito grande hoje, que você falou do atacarejo, né? Que é aquele atacado que vende atacado e varia ao mesmo tempo, mas não tem serviço. Vamos pegar os grandes supermercados hoje, é tudo já pré-embalado, a carne já vem embalada do frigorífico. Ao mesmo tempo, no pequeno, para ele se sobressair desses grandes players, né? Ele tem lá, por exemplo, eu conheço e vou em supermercados pequenos que tem lá 4, 5 açougueiros. É o maior custo de mão de obra hoje para um mercado pequeno é açougueiro. Mas você achar que vai pagar o mesmo preço de uma carne já pré-embalada, daquela que você escolhe, etc. tal, então você muda. É loucura nós imaginar que o preço vai ser igual, porque você tem um serviço muito grande. E aí eu volto também a aula de administração de vendas, tá, Beverly? No sentido seguinte, você tem que entender que o serviço tem muito a ver com o ser nosso. O ter é diferente. Por exemplo, no almoço, no buffet aquilo, por exemplo, quando você vai almoçar, você vai para suprir o ter, ou seja, a tua fome, o teu corpo. Quando você vai jantar, você vai suprir o ser. E pode verificar que o ser aí é o coração, você vai jantar, você não vai comer. É diferente. Então, o serviço tem muito a ver quando você vai suprir o ser. Então, numa janta, você tem muitos restaurantes, tem o motorista, tá? Tem o porteiro, tem os garçons, tudo isso. Agora, quando você só supre o ter, você não paga o serviço. É essa diferença fundamental. Então, novamente, você não vê buffet aquilo à noite, porque jantar significa você suprir o íntimo, o ser. Novamente, você não vai para encher o estômago, você vai para se deliciar. Mas tem no hospital, tem buffet aquilo. Bom, aí você está trabalhando. Então, vamos pensar assim, numa compra, numa padaria normal, você vai pagar o pão aquilo. Mas se você for numa lancheria ou numa padaria chique, onde tem um cafezinho e tal, o serviço tem que estar embutido. Vamos imaginar agora, você falou, o cafezinho não era pago. Agora que, dependendo do setor, a gente baixou tanto o custo. Vamos imaginar, num passado, quando você ia numa churrascaria em Caxias e o cafezinho, tudo ia sobremesa de graça, quem é que almoçava fora? Não, e o preço do café a gente até entende, né? Mas Era podia ter uma alternativa. Não posso pagar o cafezinho e dar um brinde, eu posso fazer um chazinho com as plantas que tem, às vezes, lá no fundo do quintal do próprio estabelecimento, né? Mas ali vai a iniciativa, né, de cada um. E aí, eu voltando agora, nós chegamos num momento que não vai ter serviço nenhum. E depois o serviço renasce de novo. É que nem moda, tá? A mesma coisa, nós destruímos todos os açougues, nós destruímos todas as padarias com grandes supermercados. Hoje está voltando com muita força os pequenos supermercados, os pequenos, como é que falei, padarias. Entendeu para entender? Então, o ser humano, assim, ele se desfaz de todo o serviço, depois ele volta com todo o serviço. Eu acredito muito, tá, que são tendências. Tu acha que seria um movimento de resgate de algum elemento humano ou por experiência mesmo Mas se você de consumo? Tudo bem, no supermercado grande você vai para comprar o ter. Quando você vai no meu supermercado pequeno, você quer serviço, você vai lá buscar produto... Contato humano. Então, você quer que o açougueiro te explique alguma coisa, você quer que o padeiro, a confeiteira... Vamos dar um exemplo. A Beverly vai estar de aniversário, ela vai trazer uma torta aqui para os colegas durante o expediente. Ela vai passar em Pega a visão. A Beverly vai passar em qualquer padaria e vai comprar uma torta pré-feita. Sim. Normal, ou no supermercado. Mas o dia que a filha dela fizer o aniversário, ela vai mandar fazer a sua torta. Sim. Ou o bolo, como se diz os paulistas, né? Porque o paulista diz que é bolo, né? Comprada feita ou mandada fazer. Isso, deu para entender? Ou seja, só que você não vai achar uma torta feita
para você pelo preço da que se faz numa linha de produção. Sim. Então, novamente, as casas de carne voltam com toda a força. A roupa feita para você, mesmo as grandes marcas hoje, você pode mandar fazer a sua roupa. A gente entende essa parte de que tem negócios e negócios, né, Gasparim? Para perfis, para bolsos diferentes. A gente entende, público A, público B, público C. A gente está falando público C, tá? Vamos nortear aqui para a gente poder falar a mesma língua. A gente está falando de público C, público B, não é o A. Não é a gente que vai pagar um valor bem diferente. Essa é a população média brasileira, que sai para cortar o cabelo, que sai para ir na farmácia. Os mortais comuns. Isso, os comuns, as pessoas comuns. É dessa média, porque essa média é que está mais evidentemente grande a mudança, na classe média. Nessa classe média, por exemplo, se você ia num restaurante, seja por bife a quilo, ou você ia comer uma pizza, que a classe média come pizza, não janta essa refeição é de 300, 400 reais, um jantar. Ela vai jantar ali, talvez 100 reais, 95, 150, é o máximo. Não, um jantar, mais ou menos isso de vez em quando, a classe média se dá esse direito. Lá embutido tinha o cafezinho, um chazinho, tinha embutido um abre, um fecha a porta, tinha embutido uma certa gentileza, tinha embutido você veio com uma criança a mais, né? Uma criança pequenininha que não comia muito, botar um pouquinho mais de batatinha, fazer um agradinho lá na batatinha que você já estava pagando. É esse agradinho que acabou, é isso que eu quero dizer, esse agradinho acabou. A gente entende que tem uma questão de custo, tudo aumentou. Tudo aumentou para todo mundo. Mas coisas que a gente ainda poderia fazer, não está fazendo mais. Por quê? Porque é o pacote completo. O pacote não vem sozinho, Pablo. E o Pablo está aqui para olhar a antropologia. Quando a gente cessa uma coisa, a gente cessa em cadeia. Não cessa só o cafezinho, não cessa só a sobremesa extra. A gente vai cessando todas. Hoje de manhã, só para contar a experiência... Eu fui aqui num posto, pertinho aqui da rádio, abastecer o carro, né? E eu ia abastecer o carro e queria calibrar os pneus. Só que o que eu fiz? Fui primeiro calibrar os pneus, porque já não é a minha primeira experiência, Gasparim e Pablo, que você vai num posto para calibrar os pneus, já com o carro abastecido, porque está baixo, e não tem mais ninguém que faça isso por você. Eu entendo que é um serviço que qualquer um pode fazer, mas tem gente que, não sabe, 2, não quer, 3, tem alguma limitação física para sair do carro, né, e etc. Sempre tinha um frentista que fazia isso, limpava o vidro, né, do carro, para-brisa, pelo menos, e pedia se quer ou não calibrar, verificava o óleo, né? Por quê? Porque vai vender o óleo se você tiver com óleo baixo. Acabou. Não tem mais ninguém mais quer saber disso. E eu fui ali calibrar, disseram que não, que dia de promoção eles não calibram mais o pneu. Claro, eu nem abasteci o carro, né? Olha, eu vejo assim de que as mudanças, todas elas são complexas, e por serem complexas, elas, digamos, somatizam diferentes causas, diferentes fontes da onde vêm essas mudanças. Eu vejo de que o tema do nosso evento aqui, do nosso programa, está focado dentro de uma questão, Beverly, no meu ponto de vista, que antes era uma estratégia de mercado, uma estratégia da instituição, estratégia lá da padaria, da confeitaria Fidelizar e tal, o cliente. e tal. Por outro lado, na visão do cliente, era um privilégio de ser bem atendido. Lá são todos gentis, lá são educados, lá você tem benefícios e assim por diante. Então, hoje nós estamos uma caminhada de um processo de racionalização dos gestos, racionalização das coisas. Tu podes ver de que já faz um bocado de tempo de que o médico não olha o paciente, baixa a cabeça e o que tu sente? Está aqui a receita para o médico. E assim, eu poderia citar N outras profissões que acontece essa racionalização, ou seja, ser rápido porque tem mais gente na fila, ser rápido fica, de certa forma, impessoal. Claro, pode ter aquele movimento de volta ao passado em busca de resgatar as relações, o contato humano, saber o nome da pessoa, ou não chegar ao ponto que eu sou crítico lá daquela vendinha da esquina de ter ainda o caderninho de anotar o nome da pessoa, anotar quanto consumiu para depois cobrar no final do mês e tal, tudo, que é uma forma de relação pessoal, porque eu sei o nome, eu sei de que família é, eu sei onde trabalha, por isso eu sei que a pessoa vai ter o dinheiro para depois... mas eu vejo como um processo de racionalização das relações, certo? E isso
não quer dizer de que nós estamos abandonando as relações humanas. Não, talvez a gente tenha que colocar a relação humana em outras demandas, em outros processos dentro da vida. Quando a gente tira lá da empresa, porque o dono da empresa não sabe mais o nome de todos os funcionários, porque agora quem deve saber é o RH, certo? É o RH, a depender do tamanho da empresa. Como o professor, que tem muitas turmas, não consegue gravar o nome de todos os alunos, esse é um processo de racionalização. Agora, o contato humano tem que se dar agora em outras esferas. Que outras esferas? A humanidade tem que escolher. Certo? Se hoje nós não temos mais... Esses dias alguém estava dizendo assim, ó, no Reino Unido, na França, as famílias não se encontram mais. As famílias, o jovem, quando chega aos 18 anos, tem que sair de casa. Ah, então agora perdeu-se todo o contato familiar. Não. Encontre outras formas, procure outras formas do contato humano. E nós aqui também estamos passando por esse processo. Talvez não tão contundente quanto em outros lugares, mas uma coisa que eu quero dizer assim, ó, nós no Brasil também vamos chegar num processo de serviços, Beverly, que inclusive você indo almoçar na casa da tua mãe, ou jantar, ou pernoitar na casa de um amigo, você, por questão moral, você deve dar uma contribuição. Porque tem gastos de água, de luz, de alimentação. Não é o afeto, não é os laços familiares que vão... então agora pode. Tem uma brincadeira nas redes sociais dizendo assim, um casal dizendo assim, quando eu quero economizar, o que eu faço? Eu passo o final de semana na casa da sogra. Não pode ser. Certo? Por quê? Porque o serviço de acolhida e tudo que congrega hoje acolher uma pessoa tem preço, tem um gasto, certo? Não cobrar, taxar, colocar um valor, eu acho assim de que não é o caminho. Mas você ter consciência de que ali teve um gasto e que você deve contribuir com esse gasto, certo? Talvez, quiçá, a gente possa fazer isso em todos os ambientes. E o mercado, as lojas, supermercados, etc. e tal, já se deram por conta disso que tem um gasto. Aí que tá, né, Pablo? Volto à teoria de que o pacote, quando muda, ele muda completo, né? Veja que pessoas um pouco mais, como diz o Gasparim, vou usar o mesmo exemplo, né, do século passado, ou seja, pessoas que hoje têm 50, 60 anos de idade, essas pessoas se formaram dentro de uma cultura em que você ajudava em casa. Parte do teu salário era para pagar a água, a luz, enfim, as despesas de comida, né? E isso era muito normal, natural. Mudou a geração, hoje não paga nada, tá aí a geração nem que nos ajuda, né? Nem trabalha, nem estuda, e se tiver 30 anos, volta para casa dos pais para não ter que pagar. Logo com isso. Ok, veio nesse pacote em que a gente queria tudo de graça. Então era tudo de graça, tudo ao meu favor. Só que agora inverteu totalmente. Nada, tudo é cobrado. Veja o serviço de streaming. Se você quiser assistir A, paga. Quiser assistir B, paga. Quiser assistir C, paga. E aí você contrata o ABC. Dentro daquela plataforma, alguns produtos ainda são pagos a mais. Numa pizzaria, você paga X sabores, um preço, e X sabores é mais. Justo. Mas veja como mudou tudo. Antes a gente tinha uma lógica que era, tá embutido no preço. Por quê? Porque uma média vai usar mais A e mais B. Por exemplo, vou dar um exemplo típico. Pizza de camarão. A quantidade de pessoas que comem pizza de camarão é menor do que pessoas que comem pizza calabresa. Por quê? Pesquisa, gente, não é minha opinião. Sim. Não é minha opinião. As pessoas comem mais pizza de calabresa. Na média, você cobrava um pouquinho a mais na calabresa, saía sempre ganhando. E aí, quando alguém pedia de camarão, estava tudo dentro, ficava dentro do pacote. Se percebeu nos negócios que é melhor separar, porque você pode baixar o preço da pizza de calabresa e você vai cobrar só. Ficou justo? Ficou justo. Não acho problema nenhum. Mas veja como o pacote veio completo. E impactou no café, não pode mais trocar por chá. Impactou no resto tudo. E a gente percebe, Gasparim, você usou o exemplo do atacarejo, né? Caxias do Sul já teve a experiência desse mercado que você falou. E os atacarejos, eu vou falar de um que eu frequento. Então, eu posso falar porque eu frequento. Que é o estoque. Não é o estoque. É o Forte. É o Forte. No Forte, de vez em quando, eu vou lá comprar. E é a mesma proposta do estoque, outros tantos. Estou dando nomes aqui porque não é nada pejorativo.
é uma prática. Eles vêm com essa proposta de vender um pouco mais barato, mas não tem empacotador. É o próprio cliente que embala. Não tem carrinho pequeno, é um carrinho grande para você comprar em volume. Já é para incentivar você comprar em grandes volumes. Recentemente eles botaram um carrinho, uma cestinha, né? Porque perceberam que o público compra menos coisas, então estrategicamente é melhor do que ficar pegando um carrinho enorme e tu tem que depois ter problema das filas, né? E outra pessoa recolhendo, porque as pessoas, elas também não são fáceis, não é só o negócio. As pessoas deixam o carrinho, aquele baita carrão, espalhado por tudo que era lugar, então eles tinham que ter alguém só para recolher carrinho. Então o que eles fizeram? Botaram o cestinho que é para facilitar, vai comprar menos. Então estrategicamente não tem o empacotador. O que acabou acontecendo? De vez em quando eles têm que remanejar pessoas para empacotar, porque faz uma fila enorme, eles deixam de vender. Então, veja, nem tudo é 100% de um jeito ou de outro. É um ir e vir. Exatamente. Mas, assim, o que eu quero dizer para ti, assim, são experimentos, tá? E são modinhas, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Há muito tempo atrás, começaram a descartar as tal de telefonista, concorda? E eu vi, por exemplo, queriam implantar na minha empresa, porque eles querem vender o sistema, entendeu? Sim. Então, e aquilo vem enxurrada, né? É tão barato, aí te provo, por exemplo, em vez de gastar 5 mil reais por mês por uma telefonista, tu não vai gastar mais, vai gastar 100 reais ou no máximo 50 para o teu sistema. Aí eu fiz um levantamento com a geração nova que você fala, não, a geração nova, que eram meus alunos. Quem de vocês já ligou para algum lugar e deu na telefonista eletrônica e vocês desligaram e deixaram de fazer negócio com aquela empresa? Todos levantaram o braço. E aí eu me assustei. Eu digo, não é possível, né? Deu para entender que tudo é mensurável e cabe também para um negócio vai gestor. Funcionar, para outro não. Deu para entender? Ou seja, aí você ligue para o 01, ligue para o 02. Esse dia, para uma empresa dessa, eu liguei 5 ou 6 vezes, porque eu tentava e não funcionava. Bom, eu só não desisti porque eu tinha que ligar para aquela empresa. Mas podes crer que eu falei umas besteiras depois para aquela empresa, né? Porque era, inclusive, prestação de serviço minha, né? E ainda eu disse, quando você precisa de mim para me cobrar, você me liga aqui. Agora, quando eu ligo para você, você não quer mais falar comigo. O grande dilema hoje, eu vejo, por exemplo, a gente tem lá um monte de assessoria, precisamente hoje você tem uma assessoria chamada de informática, que todo mundo precisa ter de sistema, né? Sistema, só que às vezes não está nem no Brasil. E os caras não querem mais falar contigo. Verdade. Isso é terrível. Ao mesmo tempo, quando dá algum problema, ou tu atrasa a conta, eles ligam para ti, cara. Aí é um contato pessoal. E não liga uma vez, né? Não liga uma vez. Então, assim, tudo é mensurável. Agora, para quem está nos ouvindo agora, e a Beverly falando, a Beverly está nos dando muitas oportunidades. Agora, o que eu quero entender é o seguinte, se nós, como consumidores, exemplo da Beverly, se ela anda 2 quadras a mais, porque naquele posto eles limpa o vidro, calibra o pneu, aí sim vale. Agora aí sim. Por exemplo, eu, Ivanir Antônio Gasparim, eu atravesso a cidade às vezes para comprar o churrasco de domingo. Sim. Porque eu vou naquele açougue, eu gosto daquele atendimento e tal. Agora, a partir do momento que eu não atravesso mais a cidade, não justifica ele pagar uma fortuna. Eu estou dizendo que o valor de um açougueiro bom do mercado pequeno versus o açougueiro do mercado grande, que ele não precisa aparecer porque ele fica interno, eu diria que é 3 vezes o salário a 4 vezes maior. É inviável economicamente. Deu para entender? Ou seja, você não sobrevive. Então, agora, vamos pensar numa festa infantil. Hoje, a mãe que faz uma festa infantil, por que às vezes uma festa infantil custa 5 mil e a outra custa 10? Não é, estou roubando. Não é. Tu tem que olhar o que está colocando lá. Está colocando baby sister, colocando guarda na portaria, você coloca alguém, por exemplo, cuidando dos carros. Mini parque de diversão. Mini parque de diversão. A bebida diferente. Então, tudo é mensurável. Eu concordo contigo, Gasparim. Uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar num diálogo como esse é que nós não estamos nos dando conta, assim como outros vários diálogos que fizemos aqui, nós não estamos nos dando conta do custo que isso vai ter para a sociedade no futuro. Vamos falar de custo. Por exemplo, esse mesmo case que eu dei aqui, né, das pessoas que disseram no posto de combustível que em dia de promoção não calibram o pneu como um serviço
um valor Sim. agregado. Mesmo para quem vai abastecer, que era o meu caso, eu ia abastecer e ia encher o tanque. A minha ideia era encher o tanque e já calibrar o pneu. Disseram, não, dia de promoção, não calibra. Primeiro erro. O erro tem que, ao passo que tu avisa que é aquele dia de promoção, tu avisa que nesse dia tu não calibra. Não tem Tu calibragem. já dá a informação de cara para a pessoa não perder tempo. Então, eles não perdem tempo, mas tu também, consumidor, não perde o teu tempo. E escolhe, quero ficar, quero não ficar. 1. 2. Quem, no caso aqui, o negócio tem a sua estratégia de negócio, que o posto existe para vender gasolina. E eu super entendo. O posto existe para vender gasolina, não é para calibrar pneu. Não, o posto não existe para calibrar pneu, ele existe para vender gasolina. Então, qual é a prioridade? Vender gasolina. Mesmo sem ninguém na fila, que foi o caso, foi quando eu fui perguntar, porque eu fiquei acho que uns 10 minutos esperando. Tinha bastante gente, realmente uma rotatividade grande. Em 10 minutos esperando, e fui lá perguntar, porque ninguém veio nem sequer informar, né? Fui lá perguntar, olha, hoje vocês não estão calibrando, não calibram o pneu? E a pessoa me disse, não, dia de promoção. Muito educada, eu não tenho nada que reclamar. A pessoa foi super educada. Dia de promoção a gente não calibra o pneu. Ok, fui embora, sem problema nenhum. O que eu quero dizer com isso é que essa pessoa que naquele momento estava parada sem fazer absolutamente nada, eram 2 frentistas fazendo nada, porque quando eu fui perguntar não tinha ninguém para abastecer. Qual a média de tempo que dura para você calibrar o pneu? 3 minutos. Não, aí tem que ser demitido. 3 minutos ou deve ser. Dono. Não, deve ser uma estratégia. Só que o que eu quero dizer, Gasparim, é que o próprio trabalhador que muitas vezes pensa assim, eu tô cansado, a estratégia é essa, eu vou ficar aqui de prontidão para vender gasolina, essa pessoa tá dando um tiro no pé dela. Sim. Porque a hora que tiver uma bomba automática e eu aprender a usar, tu aprender, todo mundo aprender, porque a maioria já aprendeu. Está aprendendo por quê? Porque está sendo forçada, Gasparim. A gente está sendo forçado a usar banco digital, a gente está sendo forçado a fazer o autoatendimento, a gente está sendo forçado a ir no mercado e passar pelo atendimento eletrônico. Só que isso é um tiro no pé para quem está trabalhando. Essas profissões vão acabar, porque a hora que eu aprender e o sistema for bom, e vai ser, um dia vai ser. Hoje ainda tem falha, ainda precisa de alguém. Mas vai ser bom. Por quê? Porque nós humanos estamos treinando esse sistema. Vai acabar. E marketing, o marketing nos ensina, tá? Vamos lá, o Kotler diz o seguinte: o marketing foi feito para não precisar mais de vendas no futuro. Tá? Então, o Kotler, que é o pai do marketing, diz o seguinte: o marketing tem que ser tão bom que eu não preciso vender. Agora, assim, no mundo hoje existe o seguinte: a empresa grande, tu tem que investir em sistema. Gente não é importante. O atendente não é importante. Verdade. Isso é um fato, o né? O pequeno só tem uma maneira de sobreviver: investir em gente e não em sistema. Por exemplo, vamos pensar assim, McDonald's é um gigante. Se você botar o teu filho te atendendo no McDonald's, tu não vai enxergar o teu filho. Você não nota o atendente. Já foi feita experiência. E é feito para isso, né? Isso aí. Ele é sistema. Se tu pedir, eu quero uma bebida sem gelo, vai vir com gelo. Porque é sistema, o cara já está regulado para botar gelo. Agora eu te pergunto, num X pequeno, tu tem que ter um chapeiro que ganhe 5 vezes mais do que quem trabalhar. Você tem que trabalhar com relacionamento e gente. O que eu falei há pouco da torta de aniversário dos 15 anos. Quem vai fazer a torta de 15 anos não vai ser uma grande empresa. Então, a grande empresa tem que trabalhar com o sistema, investir um monte de sistema. Gente não é importante. Não é gente que não se sente ofendido nesse momento. Sim. Mas o sistema tem que funcionar, porque sem o sistema não dá. Sim. Agora, o pequeno, eu falo, o caderno é uma coisa boa. O que é o caderno? Você chama hoje, se você chamar uma grande empresa para fazer um móvel da tua casa, vai vir tudo pelo computador, sistema, tal. Se você pegar um pequeno marceneiro, ele vai anotar no papel, ele vai pedir uma entrada e vai anotar lá. Deu para entender? Então, existe se você quiser ter sucesso nos negócios, se você é pequeno, você tem que investir em gente, vai custar mais caro. O grande dilema, tá, Pablo, é como é que fecha as contas. Novamente, então, se você tem um supermercado pequeno, você tem que investir em gente. O atendente é importante, o açougueiro é importante, a padaria é super importante. Já aconteceu, Bebre, e isso é verdade. Vocês já ouviram falar da história do pastel na beira da estrada, da crise, o cara que estudou. O filho daquele bodegueiro, o filho de um bodegueiro, certo? Que está com a lojinha sempre lotada. Ele estudou economia.
Ele mostrou que agora é tudo autoatendimento. Ele quebrou aquela bodega, porque aquela bodeguinha, inclusive, tinha chimarrão para os clientes. Aí o que aconteceu? O Pablo estudou nas grandes universidades e foi lá aplicar. E aplicou naquilo. Então, autoatendimento, carne já cortada, tudo, é para o grande mercado, o pequeno tal. Do pastel é aquela história, né? São Marcos da Caxias, né? A Bebe lá vendendo um pastel fantástico, parava todo mundo comendo pastel. Daí estudou a filha em Harvard e voltou, tá a crise, olha o problema do Trump e tal, você tem que economizar. E a Bebe começou a economizar na carne, tal, e começou o pastel a não ficar tão bom. Em vez de fazer 500 pastel por dia, ela começou a fazer 100, porque a crise lá nos Estados Unidos está vindo, tal. E, de repente, o pessoal não parou mais, porque o pastel não estava tão gostoso. E, realmente, o que a filha falou se concretizou. Se incidiu ali. Então, ela fez a profecia acontecer. Isso, é a profecia. Então, o pequeno não tem solução. Se você for no pequeno e esse pequeno não tiver serviço hoje, ele está fadado a quebrar. Eu vou pedir licença aqui ao Gasparim e ao Pablo, não perde o raciocínio. Eu preciso realmente fazer um intervalo. Tem ouvintes participando, são 11h36. E você? Como você se sente em relação a estes serviços, esses valores agregados que parece que está anunciado, né, o tempo final deles e o que deverá vir no lugar, né, disso tudo, como a gente deverá se comportar em relação a isso tudo é o tema do programa de hoje. Faço o intervalo, nós voltamos na sequência, não sai daí não. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar, cultivamos amor à terra. 11h37. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 17 graus. Histórico. A FAO e a ONU anunciaram que em apenas 2 anos o Brasil conseguiu sair novamente do mapa da fome. Com o Plano Brasil Sem Fome, o governo do Brasil está mudando a vida de milhões de brasileiros. Eu abri a despensa e ver que tem coisa hoje para me dar para meus filhos é um alívio. Brasil Sem Fome, prato cheio, país soberano. Porque o Brasil é dos brasileiros. Saiba mais em mds.gov.br. Governo do Brasil. Vem aí a escolha das soberanas da Festa da Uva, é sábado, dia 23 de agosto, a partir das 19 horas. Assista a live da Mais Nova e da Tua Rádio São Francisco, direto do ginásio do SESI. Acesse nossas redes sociais e vem torcer com a gente. O patrocínio master é de Dom Apio Pizzaria, Yoshi Sushi, Mog Tour Turismo, Rodoyle, Radize Restaurante, Bragé Transportes, Central Tecidos e Aviamentos e Microempa. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior e os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea Plano City 360 do Círculo Saúde. A partir
partir de R$ 89,70 por mês. Participe do aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h40, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Eu disse que ia pegar fogo, né? A começar aqui por nós, debatedores, porque a gente sabe que é um assunto polêmico. Estamos falando sobre o fim de uma temporada do valor agregado, que a gente estava acostumado, né? Aquele serviço extra que vinha junto num pacote do produto, do serviço que você comprava e que agora não tem mais. É aquele cafezinho depois da refeição lá no restaurante, que nem sempre tem. A gente até entende, o preço do café tá caro para todo mundo. Eu até nem reclamo quando não tem café, mas um chazinho, podia ter uma outra coisinha lá. O Pablo falou da cachaçinha no início, né? Lá quando você tá... Eu gosto da cachaça no final. No final você toma? Sim. Tem gente que toma para aperitivar, Licor né? no final. Olha, os hábitos de cada um, né? Voltando, tem alguns ouvintes aqui. Tu ias falar, né, Pablo? Mas eu posso trazer os ouvintes ou não? Pode. Então, deixa eu trazer alguns ouvintes que se manifestaram. Júnior Curtis. Ele diz o seguinte: bom dia a todos. Essas mudanças no atendimento não são boas, pois quase não se tem mais atendimento personalizado e quando tem, às vezes não é bom, visto que os atendentes nem te olham nos olhos e sequer cumprimentam o cliente, o que passa uma ideia de má vontade. Estamos vivendo a era da automação. Somos atendidos por robôs, menus, telefonemas ou enviamos mensagens para instituições públicas e privadas, tudo robotizado. Mesmo que no artigo 7º do inciso X aqui da Constituição Federal, ele colocou até o inciso, tudo certinho aqui, esteja escrito que são direitos dos trabalhadores a proteção em face da automação, o que é bom, pois garantiria empregos e assim atendimento por pessoas, né? Aquela coisa assim de tentar equilibrar a dominação tecnológica em relação à força de trabalho das pessoas. Bem pontuado. A Ana Célia também disse o seguinte: eu fiz uma cirurgia, estou aqui aprendendo a ficar quieta, né? Na recuperação, escutando vocês. E a Paty Tomazini mandou um áudio. Para este áudio, eu vou pedir que vocês botem esse fonezinho assim, meio do ladinho de vocês, assim, meio no meio. Dá para escutar? Fica tranquilo. Eu vou botar aqui a Paty ao vivo, junto. Pode usar. Aqui, pode botar do ladinho que dá certo. Bom dia, debatedores. Dividir com vocês uma experiência que tive a semana passada com essas questões de serviço. Eu cheguei a um determinado supermercado e entrei no caixa com uma cestinha com alguns itens. E eu coloquei a cestinha em cima do balcão e fui abrindo o aplicativo do banco porque eu ia pagar com Pix. E a mocinha do caixa ficou de braço cruzado me olhando. Aí ela olhou para mim e disse: a senhora tem que tirar da cesta. Aí eu, tá, desculpa, eu não sabia. Eu pedi desculpa a ela e tirei. Aí eu perguntei para ela: mas por que você não pode tirar da cesta? Porque eu estava abrindo o aplicativo do banco. Foi uma coisa que eu fiz assim sem pensar. Ela, não. Tem uma lei, pode consultar o Código de Defesa do Consumidor, que quem tem que tirar da cesta é o cliente. Aí eu, tudo bem, desculpa, eu não sabia, né? E passou aquilo, mas depois eu fui para casa pensando assim: puxa, como é que fica assim, né? Eu não sabia disso, eu não sabia que, nem sei se é ou não, né? Ela me disse que sim. Mas uma coisa tão simples, né? Ela viu que eu estava abrindo o aplicativo do banco, ela podia ir pegando as coisas e passando no caixa. Não, ela ficou de braço cruzado me olhando. Tudo bem, é uma lei, a gente cumpre, não é pela lei. É porque cada vez menos a gente ganha, né? Ou recebe, ou algo parecido com isso, né? Eu estou percebendo esse cada vez a menos. Sim, é evidente, né? A Paty gente, é isso, é uma coisa que é um combo. Pode ser que seja assim, pode ser que seja assado, mas faltou o humano, né? Tá faltando o humano, gente. Vamos combinar, não tá faltando o humano? Eu concordo contigo, Bebe, mas também discordo. Eu concordo assim, perfeito, que o humano é a questão do olhar, do cumprimentar, do perceber da gentileza, da delicadeza. Agora, o serviço é outro. Entende? Então, eu acho assim de que hoje há, como eu usava o termo lá no início, há uma racionalização e é necessária dos processos, entende? Mas não custa você dar o bom dia. E isso não é mais e nem além do serviço, entende? Um atendente de uma loja, por exemplo, eu tenho uma experiência recente de uma loja de que a moça deixou claro: se tu não vais comprar, não vou te atender. Mas eu cheguei ao pior. Pablo, eu cheguei num estabelecimento em que eu entrei.
Aí tinha um grupo de pessoas, uma loja bem pequenininha, né? Em Farroupilha, tá? Não foi aqui em Caxias do Sul. E fecharam a porta, eu entrei na loja. E aí eu comecei a olhar, porque assim, queria olhar o que tinha lá, né? As pessoas estavam, enfim, um monte de gente lá. E a pessoa me disse assim, a senhora vai comprar ou não? Eu tô dando uma olhada, porque eu preciso olhar antes de saber se eu vou comprar. Se a senhora não vai comprar, a senhora saia, por favor, porque a gente tá fechando só para quem vai comprar, para quem já sabe que vai comprar. Se não quer comprar, aqui sai só se vende. Mas não foi nem, não deu meio minuto. Mas as pessoas estão com a liberdade de serem grosseiras. A verdade é essa. Agora, por exemplo, ali das mensagens que veio, né? Na questão pública, de banco, até questões de prefeitura, hoje, quando você manda uma mensagem, mesmo o atendimento pelo telefone, ele é feito, e através da automação, ele é feito um protocolo. Tem que fazer um protocolo. Tanto é que tu recebe o número do protocolo. Só que esse protocolo não incide lá para a instituição o que o fulano disse, o que o Beltrano disse. Não, é gerado um índice. O índice de reclamação, o índice de aprovação, e nós estamos vendo isso em tudo. Basta ver que hoje os episódios que acontecem da política, da economia brasileira ou do mundo, há hoje pesquisadores que vão atrás de índices de comentários que foram feitos nas redes sociais, e aí vai se balizando as coisas que vão acontecendo. Então, veja bem, nós estamos, como tu disseste bem no início, Beber, a gente está numa mudança tão astronômica dos processos, das questões e tal, tudo, que está incidindo muito, até inclusive, por exemplo, nos simples atos de você atravessar a rua. Então, os sistemas que o Gasparim falou, hoje está também na ordem pública, está hoje também dentro de um colégio. O colégio que eu trabalhei por quase 30 anos, hoje você só entra se você tiver um cadastro feito. E se o cadastro te gera um número, um código ali, que vai abrir a cancela ou não. IPTU e PVA, gente, só digital. Eu não estou aqui dizendo que não tem que ser, ninguém aqui está emitindo, mas são fenômenos que estão aí, são fatos, e a gente percebe que eles nos conduzem para um determinado comportamento. O Rogério Camargo de Carvalho, na live, diz o seguinte: a capitalização e a mercantilização dos serviços elimina o básico. Gasparim, eu vou voltar aqui com o Gasparim, eu entendo, o Gasparim tem negócio, né? A gente entende que tem o papel de quem gesta o negócio, tem o papel de quem trabalha e tem o papel de quem consome o serviço. E volta e meia a gente é um, a gente é outro, a gente pode ser os três em algum momento. E aí, só me permita dizer que a gente também, quando está falando de que o negócio, ele te cerceia, porque ele faz ali uma estratégia que te tira algumas coisas que você tinha antes, por outro lado, é aquilo que o consumidor também pode ser. Vou dar o mesmo exemplo que eu usei. Se eu estivesse naquela loja pequena, horas, não vou nem dizer horas é uma metáfora. Se eu tivesse ficado 10 minutos olhando sem comprar nada, eu não me sentiria ofendida. Em nenhum momento de que o lojista me dissesse, olha, senhora, tem pessoas na fila esperando. Aliás, ele nem precisaria me dizer isso. Porque se eu vejo que eu tenho uma fila num restaurante e eu já terminei minha refeição, eu levanto e vou embora. Você deu o lugar, a cadeira, o assento. Porque eu sei que para o lojista, para o padeiro, para o confeiteiro, para o dono do restaurante, aquilo é custo para ele. Alguém ficar uma tarde sentada lá ocupando um lugar e não consumir nada é custo. Mas aí tem o bom senso. Só que no pacote, perdeu-se o bom senso em tudo. Em quem gesta, em quem compra e quem trabalha. Essa é a questão. Mas o reflexo, aqui eu coloquei o seguinte: será que nós estamos com menos serviço ou é gentileza que é pessoal? Entendeu? Eu acho que nós estamos com a crise de gentileza pessoal. Eu falei há pouco, duas coisas, né? Me convenço como é que eu treino as pessoas que trabalham comigo a dizer bom dia, boa tarde. Sem demissão, entendeu? Mas o problema hoje é o gestor. Cara, assim, ó, eu convivo com essas pessoas, o empresário está cansado. A Tomazini falou há pouco, eu concordo com ela, que ela ficou um pouco indignada, mas assim, ó, como é que é o nome dela? A Paty. A Paty, eu te conheço. Ela tal. Ficou um pouco, ela devia ter ficado muito mais. Mas assim, mas tudo bem. Se fosse ela, recolhia tudo e ia embora. Quantas vezes, Paty, por exemplo, eu sei que você não faz, mas assim, tem uma fila enorme no dia 24 de dezembro, e a pessoa passa o carrinho e não ajuda nada a fazer, colocar os produtos o consumidor não ajuda a caixa a botar, entendeu? Fica de braço cruzado e a caixa não me atende e vai lá e faz um pacotinho para a moça, né? E às vezes, o que eu falo isso, volto a dizer, Paty, também, eu tenho pesquisa, tá, que foram feitas em Caxias do Sul
por exemplo, que todo atendente desse mercado tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E sorrindo, aquele sorriso Colgate, né? Só que mais da metade do consumidor também não responde bom dia, boa tarde. Vamos verificar, por exemplo, como é que está a gentileza, por exemplo, quando você vai no médico e tal, e você usa o elevador. Como é que está a gentileza para as mulheres entrar primeiro? Aí você faz um esforço danado por uma desconhecida passar na frente e ela nem te agradece. Eu paro o automóvel para uma outra mulher passar e nem agradece, dizer, pelo menos bom dia, boa tarde, obrigado, entendeu? Assim, ó, porque daí estimula as pessoas a fazerem mais isso. Sim, isso, então, o nome é o seguinte, disso é civilidade, não é nem educação, é civilidade. Mas nós estamos com um problema, talvez, de civilidade. O que você falou do exemplo do posto há pouco, o que você faria agora no lugar do dono daquela coisa? Chegar lá e demitir as pessoas. Porque bem provável ele tinha dito, o dia que tiver muita fila, cara, nós não podemos estar prestando serviço, porque não dá. Agora, se tu passar mais tarde, entendeu? Pode ser, eu passo mais tarde. Mas se você não está fazendo nada... Agora, qual é a solução para o dono do posto? É demissão, porque você treina, você explica, você fala e não sai do chão. Então, nós estamos com um problema de ser gente. Por outro lado, nós deixamos de ser, não sei se é patriota ou ser cidadãos. Eu falei no programa passado outro que eu estou cansado porque os órgãos públicos se fecharam para nós. Não é admissível, por exemplo, uma prefeitura exigir de nós, analfabetos às vezes, em termos de informática, que eu tenha que tirar meu IPTU. Sim, IPTU. Na informática. Eu não admito que a Receita Federal me exige que meu imposto de renda seja tudo eletrônico. Por quê? Eu não tô... Aí tu diz que eu sou analógico. Não é eu. Cara, eu vivo no chão de fábrica, eu falo com as pessoas, eu vejo a dificuldade dessas pessoas. Quando eu falo para você que hoje qualquer informação nos órgãos públicos que nós pagamos, Beverly, 30% ou 40% do nosso trabalho é para essas pessoas. Agora, nós cobramos muito, por exemplo, da iniciativa privada. Agora, uma coisa engraçada, né? A gente paga, vamos lá, 30% do meu salário eu pago lá para o Estado me atende mal e nós reclamamos, às vezes, de uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui fora. Deu para entender que começa por ali e, de alguma forma, eu não consigo mais falar com o meu sistema, eu não consigo falar com o meu banco, ou seja, tudo por aplicativo. Na verdade, existe um processo que chama-se digitalização da vida. A nossa vida está digitalizada, ok? Nós estamos sendo empurrados para isso, mas é que aí que tá, Gasparim. Eu não vou entrar na seara de se eu concordo ou não contigo nisso, porque não é nem o tema do programa, mas é tua opinião, a gente respeita, entende. Tudo é feito para baratear custos. A gente entende isso, né? Posso concordar, posso não concordar. Mas voltando ao cerne da questão, veja, existe essa lógica, né? Vamos digitalizar tudo. Por exemplo, se você tiver conta de condomínio, contas no geral, e você diz assim, quer ou não receber o boleto ou ele digital. A gente sabe que tudo está digital hoje em dia, né? Se você não pagar uma conta porque não chegou na tua casa a via física, eles vão te cobrar o juro, a multa, porque você é responsável por ir atrás das tuas contas por meios digitais. Só que quando você cadastra, não quero receber físico, porque já me habituei, já me condicionei, você recebe presencial, físico, e estão te cobrando. E você tem que correr, é 0,25 centavos, mas é 0,25 centavos de quantas pessoas, tu entende? O que eu quero dizer com isso é que os sistemas, eles estão aí para baratear, mas é uma lógica que nem sempre funciona. Sim. É uma lógica que nem sempre funciona. Por quê? Porque a gente não está entendendo os processos. Se a gente entender, seria mais fácil. Tem um restaurante aqui em Caxias do Sul que eu frequento, não vou dar um nome dele, porque não é uma coisa necessariamente ruim, mas veja como o comportamento do consumidor também, às vezes, é equivocado, né? É um restaurante que tem uma proposta mais natural de alimentação e eles oferecem um chá, Gasparim. Dois ou três tipos de variedades de chá. Eles não oferecem café, não tem carne, porque eles têm uma postura do próprio restaurante que comer carne deixa a pessoa com mais raiva, mais agitada. Eles têm uma proposta de que café deixa a pessoa mais agitada. Então, eles oferecem lá 2 tipos de chá bem natural, assim, de flores. Bacana. O chazinho é muito gostoso, saboroso. Seria para você, depois que terminou a tua refeição, ir lá tomar o chazinho. O que as pessoas fazem, Gasparim e Pablo? As pessoas fazem a refeição tomando chá. Elas fazem a refeição tomando chá. E aí, às vezes, o lucro daquele restaurante, que seria naquele suco natural, naquele suco preparado, não vende. Então, veja como também tem um abuso. É 8 ou 80. Nós estamos assim, ou é zero serviço, ou é um abuso.
nós teríamos que achar um ponto de equilíbrio, né? Gasparim, tu falavas ali antes sobre o grande, o sistema, o pequeno, as pessoas. Mas hoje, por exemplo, em Caxias do Sul, a gente já tem a experiência, uma pequena experiência. Nós temos uma rede de mercados que já tem o autoatendimento na hora de pagar, né? Você passa lá com a sacola, pesa e já vem o preço, paga ali no totem e segue a tua vida. Tem uma casa de grãos perto da minha residência, pequena, que você mesmo pesa, ao pesar já vem o valor, você só passa no caixa para pagar. Daqui a pouco até o caixa não vai ter mais, né, para pagar. Restaurantes a são própria assim máquina já faz o processo. Já tem restaurante assim também e tal. Então eu acho assim de que essas mudanças, elas estão vindo e elas virão com a nossa permissão ou não. Agora, uma coisa que fica, eu acho que do programa aqui é a questão seguinte: além da educação, do bom dia, do boa tarde, boa noite e tal, tem os processos de civilidade. Que a Beverly pontuou ali, que eu acho isso é hoje, Beverly, creio eu, que dos temas, uma das pautas que deve se trabalhar um pouquinho mais é a questão da civilidade. E fechando, eu acho que já está quase fechando, né, Beverly? Sim. Nós temos hoje o Dia Internacional, o Mundial da Ajuda Humanitária. Certo? Então, os processos de solidariedade, empatia e tudo aquilo que nos leva a sair de nós e ir ao encontro do outro, não precisa ser só em grandes calamidades, só em grandes momentos, como aconteceu conosco das enchentes do ano passado. Hoje, a ajuda humanitária, às vezes, passa até por um gesto tão pequeno e tão necessário e tão fundamental, dar uma atenção maior para quem está morando perto da gente, junto com a gente. O Júnior Kurtz, ele faz o seguinte comentário aqui. Concordo com o Gasparim. Problemas de civilidade, educação, em vários setores e segmentos, inclusive públicos e privados. Já não temos mais cobradores de ônibus. E a Pátio Tomazini diz o seguinte: eu até no ônibus, quando entro, dou bom dia. Onde vou, sempre faço isso. Nem sempre sou respondida, mas eu faço a minha parte. Fantástico, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Agora é o seguinte, novamente, eu gosto de analisar as pessoas, assim, quando a gente sai, para até colocar no nosso negócio, né? O que eles fizeram errado que eu poderia melhorar, né? Porque a gente cobra, às vezes, o vizinho e esquece de olhar o nosso quintal, né? Mas, assim, novamente, eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente e outra, nós estamos com novas experiências, esses novos plays, esses atacarejos. Eu falei, nós estamos se lambuzando um pouco em termos de tecnologia, entendeu? Então, no meu tempo, claro que no meu tempo não tinha isso, eu falei há pouco, né? Quem é que almoçava fora há 40 anos atrás? Era só elite, praticamente, né? Por que não tinha buffet aquilo? Mas eu lembro também, né? Vamos pensar, o buffet aquilo foi o que mais democratizou o almoço, porque eu lembro, né? Tinha um amigo meu que tinha uma churrascaria, a criança não pagava, mas a criança é a que mais botava fora, porque a mãe botava uma coxa, não quero, aí botava fora. Botava um pedaço de carne, botava fora. Entendeu? Então, só que agora, a mãe, em vez de pegar um prato para a filha pequena, põe no mesmo prato da mãe e pega só aquela coxinha. E se a filha não comer, ela vai comer. Deu para entender que nós, como seres humanos, somos assim. Lembra, Gasparim, também, as primeiras pizzarias, o que tinha de gente que comia um pouquinho, colocava ali, porque já vinha outro. E aí algumas pizzarias até cobravam quando tinha, né, muito no prato. O que eu acho, neste caso, muito justo. Eu acho absolutamente justo. Porque aí que é o bom senso de quem usa também. Sim. Então, como a gente perdeu a mão do bom senso, acabou que estamos, né? Eu só não concordo com a estratégia atual dos buffets, aquilo de que padronizou pelo quem mais consome. Entende? Então, hoje, por exemplo, médio, assim, né? Tanto o pesar quanto o livre, ele se tornou muito caro por um bocado de gente que não come nem a metade do que seria o preço do livre. Entende? Eu sou um caso desses. O meu prato não passa de R$20, quando, de repente, lá o livre é 35. Sabe? Mas tu dá prejuízo, R$20 dá prejuízo. Né? Não deve sair para comer. Mas eu vejo isso um a maioria dos assim. restaurantes, também não sendo do país, quanto menos tu come, por exemplo, se o buffet aquilo está R$60 o quilo, se você comer pouco, você vai pagar R$120 o quilo.
porque você tem o custo, Sim, né? Entendeu? sim. Para dizer. E outra, nos centros grandes... Ele vale a pena para quem come muito, né? Isso, porque na verdade é o seguinte, o custo por restaurante, entre você gastar 10, 15, 20 reais ou gastar 40, a diferença é muito pequena, porque o custo básico, lavar o prato e tal. Sim. Mas, novamente, eu volto a dizer, eu acho que o programa de hoje é o seguinte, lembrar o seguinte, se você vai numa grande empresa tal, é sistema, muito sistema. Vamos pensar, um grande atacarejo sem sistema não funciona, não tem como, né? É só sistema. No pequeno, você tem que investir em pessoas, em gente. Por isso que você tem que pagar um salário maior numa empresa pequena do que numa empresa grande, né? Novamente, para fazer uma torta numa empresa grande, você pode pagar uma confeitaria um pouco mais do que o salário mínimo, talvez 2. Numa pequena confeitaria, essa mulher é dona quase do negócio. Ou seja, pense nisso, né? Então, num grande é sistema puro. No pequeno, e também vale para o consumidor, que ele tem que entender isso, mas principalmente quem vai colocar o negócio. Verdade. Se você for pequeno, por favor, é a mesma coisa. Vamos pensar um marceneiro agora que queira fazer móveis, não mais móveis sob medida e sim de linha. Quebrou, ou seja, o pequeno marceneiro tem que fazer sob medida. Isso aí. O grande a medida do cliente, não a medida do sistema. Porque às vezes tem uma medida do sistema. Agora, vamos pensar o seguinte, nós como pequenos ou médios empresários, o sistema que nós compramos, ele é linear, é tudo igual. Então, o grande... O que vai te fazer diferente, né? Nós, pequenos, nós temos que se adaptar ao sistema. O grande, o sistema se adapta a eles. O nosso drama é esse, principalmente como empresário. Só vou fazer uma ponderação, já que eu usei o exemplo, né, do posto que não faz mais a calibragem dia de promoção, mas isso é só uma desculpa. Os postos não gostam mais de fazer a calibragem, eles estão nos induzindo ao autoatendimento, né? Então, só para dizer o seguinte, que foi um exercício que eu fiz hoje de manhã também, que é passar da raiva. A gente passa aquele momento da raiva, né, porque era uma expectativa, e sentir raiva é normal, ser indelicado que não é normal. Sentir raiva é normal, ser indelicado que não é normal. Então, passar da raiva e você volta ao teu centro, não é o caso de deixar nunca mais ir neste estabelecimento. Sim. A gente pode trocar de estabelecimento, pondera, e em outro momento a gente volta, porque é isso. Pessoas civilizadas, um mundo civilizado, ele não cancela pessoas. Ele retoma, ele reavalia. Se de novo não for satisfatório, você tem outras opções a todo momento. É isso, né, Gaspar? Não, mas assim, se você quer melhorar o mundo, se você for mal atendido em qualquer lugar em Caxias do Sul, no Brasil, ligue para o gerente, ligue para o dono. Porque é o seguinte, às vezes aquela pessoa que te atendeu mal, ela não quer trabalhar ali, a melhor coisa é promover ela para fora ou um curso, tá? O melhor, não tem nada mais sagrado do que você receber a ligação de alguém e dizer, tu tem que melhorar ali. Entendeu? Hoje o Gasparinho, nós vamos ligar lá na Samburá. Isso aí, tem que ligar. Obrigada, Gasparinho. Obrigado, hein? Aliás, eu só ligaria para elogiar, porque todas as vezes que fui lá, fui muito bem atendida. Pablo, obrigada pela presença. Obrigado, Beverly. A gente vai fechando por aqui esse conteúdo, ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook. Daqui a 2 minutinhos já levanto ele também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. A gente vem agora com o intervalo, depois vem um olhar diferente, depois o No Ponto servindo a notícia. A todos um bom dia. Tua Rádio. Você ouviu?